O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Sentados, rezemos por um tempo em silêncio, invoquemos do Espírito Santo o auxílio para que por ele alcancemos a graça da compreensão da palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, o Espírito Santo inspirou a Igreja a ordenar, na sequência das festas que por esses tempos, estas últimas semanas celebramos, para que nós alcancemos de forma bem didática, bem pedagógica, a compreensão do sentido da fé que celebramos. Celebramos a Páscoa de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição, sua subida para junto do Pai, a vinda do Espírito Santo. Celebramos domingo passado a solenidade da Santíssima Trindade, aquela que é invocada na nossa fonte batismal. A Santíssima Trindade é exatamente o nome de Deus pelo qual se invoca a nossa consagração definitiva a Deus pelo sacramento do batismo, derramando a água sobre a nossa cabeça. O ministro diz: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Para nos manter
e nos sustentar naquela graça batismal, que é a Santíssima Trindade, vem imediatamente depois das festas pascais e da festa da Santíssima Trindade, na quinta-feira, sempre na quinta-feira, depois da festa solene da Santíssima Trindade, se celebra a quinta-feira de Corpus Christi, que é para dar exatamente esta clareza catequética, mistagógica, que a gente entra no mistério de Cristo e do mistério de Cristo somos conduzidos ao mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta graça de mergulhar no mistério da Trindade, particularmente pelo batismo, nós recebemos um auxílio permanente, enquanto caminharmos neste mundo, nós recebemos este auxílio do Senhor, aguardando a sua vinda. A segunda leitura termina dizendo assim: todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. A gente diz daqui um pouco, depois das palavras da memória da consagração, a gente diz: eis o mistério da fé, e essa expressão, ela aparece em todas as vezes que celebramos a Santíssima Eucaristia. Depois de dizer eis o mistério da fé, hoje a gente diz: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, e brada: vinde, Senhor Jesus. A Eucaristia, portanto, celebra ao mesmo tempo a presença de Deus aqui, mas nos sustenta aqui, nas lidas, nas fadigas, nos trabalhos, nas lutas cotidianas, nas realizações, nas tribulações. A Eucaristia nos sustenta na espera da vinda do Senhor. Não é um sacramento para proteções quaisquer, mas é um sacramento de sustentação na espera da vinda do Senhor. Tem alcance muito, mas muito alto, e que a gente precisa aprender o que significa este alcance, indo à palavra. Vamos ao Evangelho de Lucas, no seu folheto número 12, Lucas, capítulo 9, versos 11 a 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. Prestemos atenção nos verbos. Acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino e curava. Quer dizer, a liturgia da palavra. A Santa Missa é exatamente isso. Nós estamos agora na primeira parte da missa, na liturgia da palavra. O Senhor, por sua palavra, prepara tudo para que depois a gente venha para a liturgia eucarística. A palavra é o ensino de Jesus. A palavra é o meio pelo qual o Senhor providencia as curas necessárias das feridas do pecado em nós, para que nós nos aproximemos de sua presença de uma forma plena, curados. Falava e curava. Quando você vem para a Santa Missa, sua disposição em escutar a palavra e a pregação do Padre é a disposição de alguém que reconhece a necessidade de ouvir Jesus e ser curado por Jesus para acessar sua presença na Eucaristia? Ao escutar a palavra e a pregação, todos os domingos, todas as vezes, numa festa solene como a de hoje, você participa da Santa Missa em processo permanente de encontro com o Senhor num caminho de cura
Ou a liturgia da palavra é para você uma coisa pesada, dispensada? Quantas vezes nesses anos de padre eu já ouvi uma pessoa dizer assim para mim: não, eu sou de comunhão diária, a única coisa que me interessa é a Eucaristia todos os dias. Eu vou à missa, concentro só nisso e não olho para mais nada. E eu pergunto: nem a palavra, nem a pregação? A pessoa que diz isso, geralmente, ela entrou num caminho de heresia, porque não se recebe o corpo e sangue do Senhor e não se alcança a comunhão com o Cristo eucarístico, se não se permite ser orientado, instruído e curado por Ele na palavra. Não se alcança. Pode ter a devoção que for. É próprio da Santa Missa a liturgia que experimenta ser acolhido por Jesus, que fala comigo sobre o reino, que tira o reino de Deus, que tira de mim o olhar por sobre o reino do meu umbigo e das coisas que eu gosto. É próprio do Senhor me acolher e te acolher e tirar os nossos olhos dos reinos deste mundo e das coisas dos reinos deste mundo e levantar o nosso olhar para as coisas do reino de Deus. Erguer o olhar, alcançar a visão de uma realidade que ultrapassa-nos. Sejam estas realidades as melhores do que somos e temos, ou as realidades das piores coisas que somos e temos. É levar o olhar para o reino. Acho que ele não está aqui. Esses dias um jovem na porta da secretaria me perguntou: o que significa quando eu rezo o Pai Nosso e digo: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade? Eu conheço, eu tenho liberdade, eu reagi dando um grito com ele. Rapaz, falei o nome dele, rapaz, praticamente todos os domingos eu prego sobre isso. É a renúncia de si e a abertura ao senhorio da vontade de Deus. É a renúncia das vontades do mundo e das próprias vontades em vista da vontade daquele que pode reinar sobre nós. É ultrapassar-nos e projetar-nos para uma realidade infinitamente maior do que nós, nossas necessidades, nossas precisões ou nossas virtudes. Versículo 12. A tarde vinha chegando. O que sugere isso, gente? Que o ensino demorou, que o ensino foi longo, que o ensino não foi o povo que ouvia o pregador, Jesus, o ensinador, que decidiu que tempo ele tinha para falar. Ele falou-lhes enquanto precisavam de cura. A tarde vinha chegando. Significa que a liturgia da palavra tinha esmero. Nós pregadores, muitas vezes, olhamos daqui do presbitério, ao começar a pregação, segunda, terceira frase, a gente vê o movimento da Assembleia olhando para o relógio, para situar que tempo eu vou ter que aguentar isso. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos que não se colocaram à disposição de escutar Jesus, achavam que por serem apóstolos já estavam prontos. Achavam que por serem apóstolos não tinham que entrar no meio da multidão e fazer-se multidão necessitado de ouvir Jesus e ser curado por Jesus. Os 12 apóstolos têm a pretensão de chegar em Jesus
como muitos têm a pretensão de chegar em nós padres e tacar o dedo em nosso nariz e dizer o que nós devemos fazer na missa. Olha o que eles fizeram com Jesus. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão. Parece assim, tão assim, cansados de ver aquela muvuca. Despede a multidão, chega desse trem, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, colher resto de lavoura perdido aí na beirada das roças, das lavouras, procurar hospedagem e comida. Estamos num lugar deserto, libera a gente, libera esse povo, chega. Que reza, que ensino cumprido Jesus. Os apóstolos, repito, se dirigem a Jesus dando ordem a Jesus. O que você fala para Jesus quando você se aproxima dele para rezar? Você também chega dando ordem e dizendo: Senhor, olha para mim, para tal situação, mexe nisso, naquilo, manda nisso, cura aquilo, resolve isso, resolve aquilo. Como é que você chega em Jesus? É como alguém que precisa ser curado, e eu vim ao encontro do Senhor para escutar sua palavra, pois, como diz Pedro noutra situação, só tu tens palavra de vida eterna. Eu não tenho onde me alimentar, me orientar? Ou você chega mandando em Jesus? Porque você tem o seu modo de pensar e rezar e devotar-se, acha que já está pronto. Versículo 13. Mas Jesus disse-lhe, brada: dai-lhes vós mesmos de comer. Olha, o problema não é meu. Eu olhei para aquilo que a multidão precisava. Eu já falei para a multidão. Eu já apontei a realidade do reino de Deus. Eu já curei a multidão. Se vocês não se colocaram no meio da multidão como alguém que precisava ser curado, alguém que precisava olhar para o reino e escutar-me apontando para o reino, vocês não estão entendendo nada o que significa o chamado que eu lhes fiz um dia. Dai-lhes vós mesmos de comer. Por quê? Porque escutar Jesus é também escutar os dramas e os problemas da multidão. Escutar Jesus é saber enfrentar os problemas das multidões e apresentar soluções a partir daquilo que Jesus deu a você, a capacidade de enxergar as coisas do reino. Quando Ele te fala, Ele te possibilita um olhar para as coisas do reino, para que, enfrentando os dramas e os problemas humanos aqui, você saiba, a partir do que você escuta, resolver. Não, moçada, eu não vou despedir, não. Dai-lhes vós mesmos de comer, providenciem. Como é que nós olhamos para os dramas das multidões hoje? Que tipo de comentário fazemos? Que tipo de oração dirigimos a Jesus diante das multidões de hoje? Os discípulos que já se acostumaram na religião, que já se tornaram meio donos do território, respondem a Jesus com a presunção de que eles sabem fazer diagnóstico, sabem identificar os problemas, e eles conduzem os comportamentos deles a partir dos problemas. No versículo 13 ainda, eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Só temos. Está dizendo para Jesus: não recebemos do Senhor o que precisávamos. Só temos. A não ser que, dizendo para Jesus, o Senhor chamou a gente para seguir o Senhor é que tem que providenciar o necessário. A não ser que.
ou o Senhor libera a gente, aí a gente resolve do jeito da gente. A gente vai comprar, a gente resolve com o bolso. Nós também pensamos que é sempre com o bolso que a gente resolve até a relação com Deus, com dízimo e com oferta. A gente compra a solução. Nós temos também essa pretensão, porque nós, pregadores, incutimos isso na cabeça de muitas das pessoas, que o bolso resolve. No Antigo Testamento, a relação com Deus era a partir de um Deus altíssimo que me protegia e eliminava ou me dava poder sobre os meus inimigos. A oferta de Abrão através de Melquisedeque, rei de Salém, que leva a oferta para Deus, para o dízimo, agradecendo porque eu entrego o meu dízimo, porque o Senhor entregou os meus inimigos. A bênção de Deus para mim era a morte do meu inimigo. A bênção minha para Deus é enfiar a mão no bolso e dar a minha oferta. Essa era a mentalidade. No Salmo, palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo debaixo de meus pés. Domina com vigor teus inimigos. No Antigo Testamento, a mentalidade do mal era a ameaça das tribos rivais, de um povo guerreiro, que ninguém tinha paz e sossego e qualquer hora era surpreendido com a invasão de um inimigo. Hoje nós temos outras compreensões sobre essa inimizade. Jesus já nos ensinou que a inimizade não é o que vem com armas me destruir, como Israel, Irã, a Rússia, a Ucrânia estão fazendo uns com os outros. Os Estados Unidos, com o poder do dinheiro dele, das armas, está fazendo com todo mundo. Hoje o Senhor sabe, pelo sacramento da Eucaristia, que o maior inimigo é aquele que habita a mim e a você. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados, para limpar vocês dos pecados. Hoje o inimigo é aquilo que habita a mim e a você. Não é o que pensa diferente de mim. Hoje também nós pensamos que a maior forma do Senhor e a extrema direita e a extrema esquerda na política violenta, o discurso do inimigo que precisa ser eliminado voltou, porque nós voltamos à teologia pré-Cristo, antes de Cristo. Esse discurso da eliminação do outro é o discurso de quem não experimentou Jesus. Porque o outro pensa diferente de mim, precisa ser eliminado porque é uma ameaça. E quantos de nós, pregadores, baixamos nesse discurso e domesticamos a raiva e a violência das pessoas nessa mentalidade? Nós temos que combater, nós temos que vencer. Para Jesus, Jesus combate e vence oferecendo-se como alimento. Tomai e comei, tomai e bebei. Ele não elimina o outro, ele elimina a ferida que faz o outro ser ferido. O pecado, apagar, remir o pecado. Em casa, no trabalho, na igreja, eu já repeti isso muito. O quanto é doloroso conviver com gente que só sabe mandar e ver problema. Despede a multidão, você tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. Gente que só vê problema. Até quando é solução, a pessoa enxerga a solução como problema. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Eles apresentam como problema o que para Jesus é solução.
Na igreja está assim de gente, na família está assim de gente, conviver com colegas no trabalho que o tempo inteiro conseguem identificar o problema, mas não conseguem oferecer-se como solução. Não é desgastante? Só sabem ver o problema. Jesus não dá muita corda. Quando eles dizem, só temos a não ser que, aí Jesus entra com a autoridade dele. Aí Jesus não ensina, mas manda. Versículo 14. O tamanho do problema. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos, mandai. O verbo aqui subiu o tom, né? Mandai. Enfrentem o problema. Falem com aqueles que estão enfrentando o problema, a fome. Mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Todo mundo sabe que nós estamos lendo o Evangelho da Multiplicação, que prefigura e prepara os discípulos e a nós para entender o mistério da Eucaristia. A multiplicação é Jesus dar o pão e o peixe para matar a fome. Ele vai dar o seu corpo e sangue para vencer em nós o vazio de Deus que nos habita, a fome e sede de Deus. Jesus ordena, mandai que o povo sentar-se em grupos de 50. Você, quando vê as notícias dos problemas do Brasil, você se oferece para ajudar, escutando o Evangelho, e você se põe disponível para ajudar a organizar o povo para que o povo vença os dramas do que domina o povo hoje, ou você fica só dando palpite, dando ordem para Jesus e para os políticos? Você põe a mão na massa, organiza o povo, sente em grupo de 50. Jesus não começa a dar pão e peixe enquanto o povo não senta. Isso aqui é o decoro, é a dignidade da Eucaristia. A missa deveria sempre começar depois que todo o povo chegou e já sentou. A missa não deveria ser uma celebração em que fica o tempo inteiro o povo chegando e o povo saindo. Deveria ter um decoro. Se tem decoro para comer sentado, imagine a Eucaristia. Organize o povo. Esses tempos, uma senhora daqui da comunidade falou, não sei por que o senhor não me chama para ajudar nas coisas. Eu já me ofereci tanto, eu participo há tanto tempo nessa comunidade. Eu disse a ela, eu nunca convidei a senhora, porque a senhora, todas as vezes que eu te vejo vindo para a missa, a senhora está atrasada. E entre conversar com um amigo lá fora ou na porta e entrar para a missa, a senhora prefere ficar conversando lá fora. Chama não. Não tem decoro. Chama não. Precisa de decoro. O critério é esse. É claro que ela sumiu por um bom tempo, depois voltou, chegando atrasada de novo. Lógico. Errado é o padre. Sempre. Sempre. O decoro é esse. Eu acho insuportável chegar a hora da missa, nos meus quase 30 anos de padre, se eu atrasei 2 vezes na minha vida, foi muito. Por algum problema grave assim de trânsito. Decoro para começar a celebração. Organiza o povo, senta. A sobriedade, a entrega, a disposição em sentar aqui significa
a disposição interior para ser conduzido pelo mistério. A adesão ao que eu vou viver e celebrar. Decoro. Depois desse decoro, os discípulos, versículo 15, assim fizeram e todos se sentaram. A dignidade da caridade. Todos nós já vimos, e às vezes a igreja faz isso, marca um dia para dar cesta básica para o povo, e vem aquele povo sofrido, aquelas velhinhas já surradas, aqueles idosos com as perninhas tortas, pegando uma cesta básica pesada e pondo no ombro e carregando, e a igreja fazendo o vídeo e pondo nas redes sociais aquela cena humilhante. Não é assim que a gente trata os pobres, né? Não é fazendo vídeo para pôr na internet, para que todo mundo elogie a igreja, o padre, o caridoso da igreja que dá coisas. Precisa ter decoro quando vai praticar a caridade. A caridade também precisa de decoro, precisa de dignidade, precisa de que as pessoas se sintam pertencentes no nível de poder sentar para comer juntos, mas comer convivendo, olhando no rosto uns dos outros e compartilhando. Dizem os estudiosos que um grupo até de 50, no máximo 100, é comunidade. Mais que 100 é massa. É massa. E aí, massa, você dá uma linha de comando e não fica... Aqui no grupo de 50 você pode abrir a palavra, dialogar, conversar, conviver, escutar, olhar nos olhos. Decoro da caridade. Comer com decência, participar da Santa Missa com decência. Versículo 16. Aí entra Jesus. A igreja existe para preparar... A igreja existe para preparar um povo com decoro para receber Jesus. É papel e tarefa da igreja saber educar a assembleia para que quando Jesus entre e opere aquilo que só Ele pode operar. Versículo 16. Pausadamente. Então Jesus, crianças, preste atenção nisso aí. Então Jesus, olha os verbos, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos, para distribuí-los à multidão. Tomou, elevou, abençoou, partiu, deu, distribuiu. E sobrou. Versículo 17. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Você sai da Santa Missa satisfeito, ou a missa é para você uma obrigação que você cumpre, cheia de reivindicações e de direitos que você acha que você tem e que você vai sempre para casa com bronca com alguma coisa? Você se satisfaz na relação sua com Jesus na Santa Eucaristia? Ou você é aquele tipo de gente que está sempre insatisfeita? Você aproveita as sobras e transforma as sobras em graças e bênçãos para sair da Santa Missa levando um cesto, um balaio nos ombros para levar para quem precisa? Ou você leva para você a bênção e ainda sai insatisfeito e reclamando? Decoro na forma de ir embora também. Decoro na forma de ir embora.
a satisfação. Nós vivemos a sociedade da insatisfação. A arte da dominação moderna, também das religiões, é criar desejos absolutos de coisas provisórias. É assim que as religiões, os políticos, o mercado, as indústrias de bugiganga e badulaque põem em nós o lixo da domesticação. É criar em nós desejos absolutos de coisas inúteis. E a gente está sempre insatisfeito. Mais, e nunca experimenta a graça da satisfação no Senhor. Você pode imaginar para os discípulos que chegaram em Jesus. Você pode imaginar para os discípulos que chegaram em Jesus dando ordem: despede a multidão, só temos aqui. A humilhação, eu sempre penso nisso, a humilhação daqueles homens, a presunção de mandar em Jesus e ainda despedir a multidão. Se o senhor quiser a minha ajuda, é para acabar com esse povão aqui e mandar embora. Eu estou aqui para isso. A vergonha e a humilhação de ter que passar na frente de todo mundo com um balaio no ombro e ainda levar para os outros que nem estavam lá. Quem dera o Senhor desse para mim e para você hoje essa santa vergonha e essa santa humilhação de pela primeira vez sair da missa satisfeito, levando um cesto cheio de pão e peixe para repartir para quem não veio. Não para chegar lá em casa e dizer: você não foi na missa, hoje é dia santo de guarda e é pecado não ir na missa. Mas você chegar tão satisfeito e ainda com um cesto de bênção e graça para repartir com ele e com ela, que domingo que vem, ou no próximo Corpus Christi, ele vai estar com você, ou numa comunidade celebrando, dizendo: porque do jeito que ele e ela chegou em casa, naquela quinta-feira de Corpus Christi, eu nunca vi nada igual. Foi aquela satisfação e aquele cesto que ele trouxe, que transbordou nossa casa, nosso trabalho, que me fez pensar diferente a relação com a Santa Missa. Amém. Pode dar uma salva de palmas. Vai. A mudança que você quer na sua casa, ela está dentro de você. A transformação que você quer ver no mundo, ela está dentro de você. Nós vivemos na sociedade dos insatisfeitos. Esta sociedade dos insatisfeitos criou a era das coisas descartáveis. Os rapazes e as moças entram nos relacionamentos cada vez mais novos, 12, 13 anos, já está namorando, já está ficando, e chega aos 20, 25, 30, 35, 40, 45, procurando alguém. Por causa da insatisfação, porque tudo que aparece tem defeito para pôr, e não tem entrega para oferecer. Um bando de marmanjas e marmanjos insatisfeitos com tudo que Deus já mandou. De vez em quando alguns chegam em mim dizendo: padre, pede a Deus para mandar alguém para mim. Eu pego papel e caneta e falo: põe na lista aqui o nome de todos que Deus já mandou e você não cuidou. E você já descartou porque você fez a lista de defeitos. Essa insatisfação, minha gente, ela não é só uma dificuldade por não ver a realidade como eu queria, mas é uma dificuldade de oferecer-me para que a realidade seja como Deus quer, e não como eu quero, e não como Ele e ela quer, mas como Deus quer. As massas, os pobres, os famintos de hoje são tratados de que jeito?
com juros a 15% ontem, com impostos cada vez mais rigorosos, despesas que sobem para aumentar as receitas e dívida pública que não para de subir. Essa semana, um diagnóstico assustador. O investimento e a produtividade do país está estagnado nos últimos 40 anos com variações mínimas. Investimento e produtividade no país estagnado nos últimos 40 anos com variações mínimas. Os pobres desapareceram porque os pobres se tornaram assistidos pelos governos escondidos dentro de casa para aparecer só na hora de recadastrar e na hora de votar, porque são o grande trunfo dos que dominam, pelos juros e pelos impostos. Como organizar esta sociedade de pobres, dominados e que se acostumaram a ser homens e mulheres para o mínimo? Como superar essa contradição? A gente gera riquezas altíssimas para poucos e deixa uma massa paralisada e anestesiada, alienada dentro de casa. O Senhor tem condições de fazer por nós o que nós não temos condições de fazer por nós e pelos outros. Ele toma nas mãos o problema e a solução. Ele eleva os olhos aos céus. Ele abençoa o pouco. Ele parte o pouco. Ele dá o pouco e sobra. Porque sempre com Deus, o pouco é muito e o muito sem Deus é nada. Sempre. Vai? Sempre. E a sociedade que nos domina fazendo-nos insatisfeitos. Por isso é que os políticos precisam de uma sociedade polarizada e a gente com raiva do outro. E eles sobem ao poder, eles são a mesma coisa maldita do outro que saiu. O que entra e o que sai são tão ruins quanto, porque têm o mesmo modo de governar. Dizer para nós que o mal é o outro e gerar em nós uma insatisfação e uma raiva para eliminar o outro. Eles sobem lá para aumentar impostos, para aumentar juros e para botar a gente sentado e prometendo que vão dar tudo. Você põe nas mãos de Jesus o pouco? Seja esse pouco seus bens materiais, o seu alimento, o seu pão e seu peixe. Você põe nas mãos de Jesus esse pouco? Você põe nas mãos de Jesus, antes de tomar decisões, com a pouca paciência, você põe a pouca paciência na mão de Jesus, a pouca capacidade de perdão, antes de ir ao encontro, para resolver o problema, você põe a pouca capacidade de perdoar nas mãos de Jesus, para que Ele multiplique, o pouco amor seu, a pouca coragem sua para trabalhar, você põe o seu cansaço, sua fadiga, sua decepção, seus fracassos, suas fomes, suas misérias, seus desencanto com a multidão, como os discípulos. Despede isso, Jesus, chega. Só temos aqui isso. Você põe nas mãos de Jesus os seus relatórios de fracasso, não compensa mais essa família, não adianta mais. Você põe esse pouco de decepção nas mãos dele e diz: Senhor, transforma isso. Hoje, o inimigo de Jesus e o inimigo nosso é aquela realidade que não nos deixa colocar-nos nas mãos dele e permitir que ele
Tendo-nos nas mãos, eleve os olhos, abençoe e reparta-nos do jeito que Ele mesmo permite que o seu corpo seja pão repartido para a vida do mundo. O pecado, a violência, a dominação do mundo pelo dinheiro, pelo mínimo. O mundo está sendo dominado pelo mínimo. E pelas ofertas de segurança através das armas e do dinheiro. E Jesus diz que o problema não é a quantidade dos bens que a gente tem, mas é o tamanho e a disposição corajosa da fé, em mesmo sendo pequenina como um grão de mostarda, pôr nas mãos dele e dizer: conduza. Amém. 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 Volte ao Senhor o seu olhar. Mesmo que você já tenha muitos anos seguindo Jesus, ache um cantinho no meio da multidão e fique no meio da multidão para escutar Jesus falar do reino. Às vezes você vem para a Santa Missa como alguém já pronto, não preciso mais nada. Só quero a hóstia e ir embora. E talvez a sua vida esteja tão estragada, mesmo recebendo hóstia, porque você não se põe mais no meio da multidão para escutar Jesus falar com você do reino e curar você. Inclusive da presunção de achar que você não tem nada para ser curado. Inclusive. Essa é a enfermidade mais grave. Daquele tipo de cristão que vem para a igreja achando que já está pronto. Que não tem mais nada. É um padrão de presunção. Em Jesus a gente sempre se coloca não como insatisfeitos ou de prontos, mas nas mãos de Jesus a gente sempre se coloca na disposição de livres para deixar Ele curar tudo que Ele percebe e vê, e só Ele tem poder de ver, que não nos deixa experimentar as alegrias e graças e bênçãos do reino dos céus. Fale com Ele, incline sua cabeça, aceite Jesus tocar e curar você por sua palavra, libertar você desta grande ilusão de achar que você já está pronto, e errados são os outros. Aceite ser curado por Jesus. Ele apontando para você as coisas do reino de Deus e não do reino do seu umbigo, da sua pretensão ou do grupinho que você pertence e acha que está pronto. Fale com Ele. Purifica e restaura de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para Fiquemos de pé, meu coração. estendamos as mãos para a cruz e para o altar e rezemos: Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, obrigado, porque antes de sofrer,
Porque antes de sofrer sua paixão sua paixão e morte na cruz, e morte na cruz, amorosamente, amorosamente, o Senhor ofereceu o Senhor ofereceu o seu sofrimento, o seu sofrimento, as suas dores, as suas dores, numa oferta de amor, numa oferta de amor no altar, no altar, instituindo a Eucaristia, instituindo a Eucaristia, oferecendo o seu corpo e sangue oferecendo o seu corpo e sangue como alimento como alimento para sustentar para sustentar a nossa fé, a nossa fé, a nossa esperança a nossa esperança nas coisas do reino de Deus. nas coisas do reino de Deus. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, pela Santíssima Eucaristia, pela Santíssima a Eucaristia, presença do Senhor a presença do Senhor na palavra, na palavra, no pão e no vinho, no pão e no vinho, corpo e sangue do Senhor, no corpo e sangue do Senhor, presença viva em nosso meio, presença viva em nosso para a meio, nossa salvação. para a nossa salvação. Põe a mão no coração, incline a cabeça e reze. Senhor, Senhor, ouvindo esta palavra, ouvindo esta palavra, recebendo o seu corpo e sangue, receber o seu corpo e que eu leve também hoje, que eu leve também hoje, como os apóstolos, com os apóstolos, um cesto um cesto bem cheio bem cheio de bênçãos e graças de bênçãos e graças para alimentar o mundo para levar ao mundo e transformar o mundo e transformar o mundo com a força com a força da palavra da palavra e da Eucaristia. e da Eucaristia. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu levarei Eu levarei esta força esta força comigo. comigo. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Faça seu louvor, agradeça a Jesus que te alimenta, que te cura, que te faz enxergar o reino de Deus, mais do que o reino de suas opiniões, o reino de suas ideologias. Agradeça a Jesus que te faz participar das alegrias do reino de Deus e ainda faz de você instrumento do reino de Deus, levando um cesto bem cheio para alimentar o mundo, sua família, seu trabalho, a escola, os que sofrem todo tipo de abandono e sofrimento e dominação e escravidão do pecado hoje. Amém.